O Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos agora em 2025. Criado em 1990, o CDC é um marco na legislação brasileira, estabelecendo direitos e deveres que mudaram para sempre a relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. Ao longo dessas 3 décadas e meia, a lei trouxe avanços importantes, garantiu proteção ao consumidor e também estabeleceu mecanismos de equilíbrio nas relações de consumo. Para falar sobre o tema, uma discussão de hoje recebe Leandro Carvalho, especialista em direito do consumidor, que vai comentar a importância do CDC, os desafios atuais e o futuro da legislação de defesa do consumidor. Leandro, seja bem-vindo aqui ao Em Discussão, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui para falar mais uma vez sobre o direito do consumidor e os 35 anos do CDC. Muito obrigado. Leandro, o que representou a criação do Código de Defesa do Consumidor para essa relação de consumo aqui no Brasil? O Código de Defesa do Consumidor ele é um verdadeiro divisor de águas, né? Na relação de consumo e na relação, na verdade, entre fornecedor e consumidor. Antes do Código, nós tínhamos a relação aí entre as empresas e entre os consumidores com o Código Civil. Então, era uma relação um pouco desigual, porque o Código Civil ele não teria essa previsão de defender um lado ou outro. Então, entre outras leis que eram utilizadas. E os consumidores, na maioria das vezes, saíam aí, sendo a parte mais fraca nessa situação, muitas vezes sem nenhum tipo de vantagem, sem nenhum tipo de benefício. E aos poucos as legislações foram se alterando, e aí o Congresso se movimentando, também a Constituinte, e foi criado o CDC aí em 1990. E com essa criação, realmente, o consumidor ele passou a ter uma gama de direitos, né, vamos dizer assim, entre eles aí o direito de ser ouvido, o direito à informação, o direito à saúde, o direito à segurança, né, dos produtos que ele compra, dos serviços. Então, realmente, foi uma mudança por completa, por isso que geralmente se diz que foi, de fato, um divisor de águas aí nessa relação, porque a compra de produtos e serviços, realmente ela era de uma forma antes do CDC e depois dele realmente teve uma alteração muito grande em prol aí do consumidor. Na sua opinião, quais foram os principais avanços trazidos pelo CDC nesses 35 anos? Bem, eu poderia dizer que a proibição da publicidade enganosa e abusiva, isso aí foi um grande avanço, mas também a garantia dos produtos e serviços, onde o consumidor ele tem a garantia quando ele compra um produto e também a garantia quando ele compra um serviço. É você comprar o seu produto e saber que caso ele tenha algum tipo de defeito, você vai ter uma segurança de poder fazer uma troca, de poder ter o seu dinheiro de volta, de comprar um serviço, de comprar um produto e saber que realmente seu produto vai ser entregue, de que realmente aquele serviço vai ser prestado da melhor maneira possível. Então, esses são alguns avanços que a gente poderia realmente citar, dentre vários, mas esses a gente poderia realmente citar, trazer essa segurança para o consumidor, tanto na compra de um produto como na compra de um serviço. Podemos dizer que o CDC mudou a forma de agir de empresas e fornecedores diante dos consumidores? Sim, com certeza. Se passou a ter aí um respeito maior pelos consumidores. Inclusive existiu um movimento, à época, das empresas contra o CDC, com medo aí de perder venda, entre diversas situações, o que não ocorreu. E muito pelo contrário, começou a existir um movimento das empresas de pensar o seguinte: poxa, nós temos o código, então de fato o consumidor ele vai precisar ser respeitado, a legislação precisa ser respeitada. Então as empresas fizeram o quê? Elas mudaram os serviços e melhoraram os serviços e os produtos. Então existiu essa melhora no atendimento, criação do SAC, né, por exemplo, para que os consumidores pudessem fazer suas reclamações, PROCONs municipais e estaduais espalhados aí por todo o Brasil, para que o consumidor pudesse fazer suas reclamações e ter suas demandas resolvidas. Então, de fato, só teve pontos positivos com o CDC. Então as empresas buscaram melhorar os seus produtos, melhorar o seu serviço, melhorar a qualidade no atendimento, para atender não só a demanda dos seus clientes, mas também para respeitar a própria legislação. Na outra ponta dessa relação, o consumidor brasileiro também passou a ter mais consciência de seus direitos a partir da criação do Código? Sim, a partir da criação desse código, as pessoas passaram a ter uma melhor ideia, não é, de como funcionava a legislação, e principalmente nos dias de hoje, com acesso aí à rede mundial de computadores, mas não só isso, principalmente as redes sociais, todos hoje têm uma visão muito mais ampla dos seus direitos. E as leis elas estão aí espalhadas por todo o país, porque o Brasil ele é um país que tem essa questão cultural legislativa, né? São leis para todos os tipos de discussões, e
no ponto, no cerne, direito do consumidor, por ser um direito que trata de uma questão de massa, que é uma questão que é ampla, né, difundida, as pessoas têm um maior acesso, sim, a essas legislações e um maior conhecimento. E o consumidor, com essas informações, ele de fato fica, uma palavra que é utilizada muito, é empoderado, ele fica mais forte, realmente, porque ele tem a consciência dos seus direitos, dos seus deveres, e com isso ele pode, claro, fazer as suas imposições e os seus pedidos aí com relação aos fornecedores, até para a melhoria dos produtos e serviços. O senhor pode deixar quais são os direitos básicos garantidos pelo CDC para o consumidor? Os direitos básicos que o consumidor ele tem hoje, aí elencados no próprio código, é o direito à informação, o direito a comprar o produto a qual ele deseja. Ele não pode ser obrigado a comprar um produto ou um serviço, que é aquela chamada venda casada, né, que ela é proibida. Ele tem direito a ter a informação correta de um produto, ele não pode ser ludibriado com relação a isso. Ele tem o direito a comprar um serviço ou um produto com não só qualidade, mas que ele seja seguro. Isso é de extrema importância. Então, isso são direitos muito básicos, né, que são previstos ali no código e que são muitas vezes, muito dito aí, pela legislação, que são inegociáveis. É aquilo que realmente é básico, é o mínimo para que nós possamos ter uma relação de consumo. Quais as áreas do consumo que ainda apresentam mais reclamações e descumprimento da lei? Olha, nos dias de hoje eu poderia elencar alguns pontos, como as relações com as empresas aéreas. Infelizmente, a demanda é altíssima, né, por diversas razões, sejam por atraso de voo, por exemplo, ou por overbook, né, quando, por exemplo, as empresas aéreas vendem passagens demais. Eu poderia elencar aqui, por exemplo, a relação com os bancos. Infelizmente, também ainda uma reclamação crescente ainda dos consumidores, e também a parte ligada a telecomunicações e internet no geral. E aí eu digo serviços de TV, serviços de telefonia. Então eu poderia destacar aí essas três, que elas são aí as campeãs, aí de reclamações dos consumidores. Toledo, na sua visão, qual é o maior legado do Código de Defesa do Consumidor nesses 35 anos de existência? Eu poderia utilizar a palavra conscientização. A palavra conscientização ela é muito forte, então ela está presente, de fato, conscientização. Eu poderia utilizar a palavra respeito, mas também eu acho que uma palavra que poderia destacar bem o código, porque ela tanto abarca o consumidor como o fornecedor, é equilíbrio. As relações de consumo elas passaram a ser mais equilibradas com o código. E quando eu digo equilíbrio, isso é bom para fornecedor e para consumidor, porque nem sempre o consumidor vai ter razão na sua demanda, mas também o fornecedor também não. E quando o fornecedor errar, o código vai estar ali, claro, para fazer essa proteção do consumidor. Estamos conversando com Leandro Carvalho, especialista em direito do consumidor, falando sobre os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor aqui no Em Discussão de hoje. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.